Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista, especial de cobertura das eleições, recebendo hoje o candidato a senador Fortunato Martins, do Partido Socialismo e Liberdade. Ele é o segundo convidado nessa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Eu lembro mais uma vez que o candidato está tendo um tempo de 30 minutos, dividido em 3 blocos de 10 minutos, e ao final ele terá 1 minuto para as considerações finais. No bloco anterior, ele respondia sobre a questão da segurança pública e uma maior participação do governo federal, especialmente em nossa região, que faz fronteira com países produtores de droga. E o senhor ficou no raciocínio da desmilitarização da polícia, candidato. Exatamente, nós defendemos a desmilitarização da polícia, em virtude de nós vivemos atualmente num país democrático, a polícia militar ainda é uma herança da ditadura, então nós precisamos dar um caráter civil a ela, né? Desmilitar a polícia é uma necessidade em virtude da realidade que vivemos. Muitas pessoas dizem, nós concordamos que a polícia ainda é uma instituição altamente autoritária. Como é que é uma instituição autoritária defendendo e trabalhando junto a uma sociedade que tenta ser o mais democrática possível, né? Então nós precisamos desmilitar a polícia até pelo espírito e pelo treinamento que ali nós temos hoje com relação à polícia militar, né? Penso que o governo federal de fato tem que participar mais num projeto nacional de segurança pública e essas atividades que eu falei particularmente para você com relação à construção de um plano nacional de segurança pública. Pensamos também que precisamos investir muito em educação para que nós possamos então tirar, né, as crianças que muitas vezes ficam vulneráveis e nas fragilidades dos bairros, como você mesmo presencia no dia a dia das ruas. Eu sempre tenho dito em alguns encontros, nós praticamente as grandes cidades, as pequenas cidades e a nossa capital, muitos de nós ainda vivemos nos guetos, nós não temos atividades de lazer, atividades recreativas, atividades socioesportivas. É só você andar nos bairros, nos municípios do Acre, que você vê que não há projetos de inclusão social. Nós precisamos investir muito na inclusão social. A repressão, existem pessoas defendendo a redução da maioridade penal. Quero falar para você, meu colega que está em casa, que a redução da maioridade penal, do ponto de vista jurídico, ela não pode acontecer porque é cláusula pétrea. A cláusula pétrea não se muda, tá? Então, não se mudando, nós temos de fato que investir em projetos de inclusão social. Para quê? Porque nós precisamos agir nas causas e não nos seus efeitos, né? O Brasil é um país de injustiças sociais e as nossas crianças, os nossos jovens estão sempre vulneráveis a esse processo. Então nós temos que investir em qualidade, nós temos que pensar com amor, com coletividade, não com egoísmo, não com individualismo, como muitas pessoas estão pregando aí. Essa questão que o senhor tocou, da educação e da relação disso com a segurança pública, e a gente já entra nesse tema, como senador, o que o senhor propõe, caso seja eleito, para melhorar a educação. Um dos itens que eu coloco, e apenas esse para o senhor comentar, é a evasão escolar, que tem crescido. Exatamente. Ainda ontem nós estávamos reunidos com os alunos na Universidade Federal do Acre e falávamos sobre isso, né? Hoje nós temos uma educação, né? Nós estamos no século XXI, nossas escolas ainda estão com a infraestrutura do século XIX, né? O que nós temos hoje na maioria das nossas escolas ainda são quadros, dito quadros negros, com giz. E as crianças elas estão com um potencial de aprendizagem em que a escola não está oportunizando a isso. Então nós temos uma infraestrutura escolar ultrapassada para o momento que nós temos. O quantitativo de alunos por professores em sala de aula, o quantitativo de alunos por professor em sala de aula ainda é um quantitativo alto, principalmente na escola básica, né? Então nós precisamos priorizar, precisamos mudar isso. Agora nós precisamos fazer uma atuação no Congresso Nacional. O PSOL está defendendo 10% do PIB para a educação, né? Esse quantitativo faz parte do movimento por mais educação no Brasil, né? Hoje nós temos aí em torno de 6% do investimento, ele não consegue atender às necessidades atuais do Brasil, tanto é que você vai ver o índice de desenvolvimento da educação básica, é um verdadeiro escândalo nacional, né?
o nosso colega Cristóvão Buarque se posicionou com relação a isso recentemente. E nós também temos essa visão. Por quê? Porque a infraestrutura que nós temos hoje da educação são escolas sem banheiro, são escolas sem giz, são escolas que não tem sequer água fria para as crianças beberem. Muitos professores precisam de se qualificar para trabalhar, salas superlotadas, e nós precisamos reestruturar o processo educacional no Brasil. Ora, qual é o país do futuro? O país do futuro é hoje aquilo que você vê na educação atual. Se nós não investirmos maciçamente na educação, nós vamos estar aqui recorrentemente fazendo esse discurso, que muitas vezes são discursos oportunistas por aqueles que querem se eleger. Então, nós temos como prioridades, houve a aprovação do Projeto Nacional de Educação recente, mas lá há uma dívida que nós precisamos corrigir. 10% do PIB para a educação. Tem que ser 10% do PIB para a educação pública. Esse ano foi transferido através do FIES 7 bilhões de reais para as universidades privadas. Gostaria muito, como professor, como aluno que foi da universidade pública, que isso fosse investido na ampliação das universidades públicas, para a criação de vagas, para a criação de vagas de aluno, para a criação de vagas para professores e outros profissionais da área de educação, para que fosse investido também em ensino, extensão e pesquisa, laboratórios que nós tanto precisamos para qualificar a população brasileira. E aí sim nós dizemos que país do futuro é esse? O país do futuro é aquele que tem uma boa escola, que tem uma boa universidade. Hoje quem está pagando o ensino superior são as pessoas mais pobres que estão financiando. E esse dinheiro é um dinheiro nosso, um dinheiro público que está indo para o bolso do empresário. Paga a universidade pública quem tem condições. O pobre tem que estudar numa universidade. Aliás, paga a universidade privada quem tem condição. Quem não tem, vai para uma universidade pública. Agora, nós temos que criar condições para isso. E no Congresso Nacional, nós temos que ter uma atuação voltada especificamente também para essas questões da educação, como professor que sou, e como eu quero também proporcionar oportunidade para pessoas como eu, que nasceu nas famílias pobres, que conseguiu dar um duro na vida e conseguir ter um ensino superior e hoje ser um professor de uma universidade. Candidato, um outro tema relevante, e a gente já deixa para tratar no final, né? Mas dá tempo ainda do senhor comentar, é a saúde, né? Hoje é um problema que não é só no Acre, em todo o país há reclamação de usuários do Sistema Único de Saúde com relação a vários fatores. Como senador, o que é possível fazer para melhorar essa realidade? Olha, a saúde é um outro tema nosso que nós enfatizamos muito no plano nacional. A nossa candidata a presidente, Luciana Genro, ela tem falado muito, né, com relação à saúde. Nós também vamos buscar o recurso onde tem, né, e o Brasil tem. O grande problema hoje das questões do investimento no Brasil e as prioridades é que hoje os bancos se apropriam de 40% do orçamento anual. Nós temos que diminuir, né, essa fatia que os bancos estão se apropriando do povo brasileiro, né? Inclusive defendemos a auditoria da dívida pública para saber para onde que está indo esse dinheiro, se essa dívida realmente de fato existe, para que nós possamos então pagar, nós não nos recusamos de pagar, mas pagar aquilo que é real. Agora, então, esses 10% que nós queremos para a saúde também, nós precisamos ir buscar lá no PIB, nesse orçamento anual que nós temos. Para quê? Para que nós possamos investir em infraestrutura, para que nós possamos melhorar hospitais, para que nós possamos contratar mais profissionais. As nossas crianças ainda estão morrendo de diarreia. Já falei em outras oportunidades. 20% dos domicílios da capital acreana não tem banheiro. A ausência de saneamento público, né, do saneamento básico. Ora, isso afeta na nossa qualidade de vida. Ausência de saneamento público, doença ao hospital. Nós temos que mudar também a nossa concepção de atendimento. Nós temos que passar a fazer o acolhimento das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde. As pessoas procuraram o Sistema Único de Saúde, nós temos então que acolhê-la e liberar após ela recuperar de fato a saúde. Agora, isso nós temos que buscar onde esse recurso. Não é falando que você vai melhorar a saúde, mas você tem que ir buscar esse dinheiro onde ele existe. E nós temos que estar a favor do povo e não do banco. E se não estamos a favor do banco, nós temos que tirar essa fatia
né, que está indo para os bancos e está deixando o povo brasileiro nas filas, morrendo nas filas, sem educação, sem saneamento básico. A gente ainda tem um minuto nesse bloco, candidato, e eu quero perguntar em linhas gerais, quando o senhor foi eleito, caso isso aconteça, o que é que o senhor vai fazer como sua primeira medida? Olha, como minha primeira medida, eu quero convocar a população acreana, né? Convocar não, eu quero me envolver muito mais a população acreana, eu tenho que ir ouvir muito as pessoas para que nós possamos fazer um mandato de fato democrático. Né? Nós temos que ver, além de estarmos constatando agora quais são as prioridades, mas nós temos que fazer um encaminhamento no Congresso Nacional para que nós possamos, né, dar prioridades àquilo que naquele momento será realmente um passo inicial do nosso projeto. Eu tenho que ir buscar o nosso trabalho a partir das demandas da população. Hoje existem inúmeras, as populações foram às ruas para buscar, reivindicando mais direito. Então são os mais direitos de participação, inclusive no mandato parlamentar, que a população quer, e é isso que nós vamos fazer inicialmente. Candidato, como seu senador. tempo se esgotou nesse bloco, mas o senhor ainda tem um minuto para suas considerações finais. Olha, eu quero dizer à população acreana que continue acreditando. Continue acreditando em nós, o pessoal que se colocou como alternativa real de mudança para ajudar o Brasil de fato a mudar. Existem 3 candidaturas ao Senado que são opositores a nós. Quero dizer a vocês, meus irmãos, que estão em casa me ouvindo, que fazem parte dos 3 grupos políticos que dominam a política acreana há 60 anos. O PSOL é uma verdadeira alternativa de mudança, que escolheu um lado, o lado do povo trabalhador, né, que defende as reivindicações que foram às ruas, por mais emprego, por salários justos, por moradias justas, por uma reforma agrária que contemple a população brasileira, por educação pública de boa qualidade, educação básica e ensino superior, por saúde, 10% do PIB, 10% do PIB para a saúde e para a educação. Conte conosco, vote 500 para o Senado e 50 para o governo. Nós queremos agradecer a presença do candidato Fortunato Martins, candidato a senador pelo Partido Socialismo e Liberdade, o nosso segundo entrevistado nessa sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado, que volta na próxima quinta-feira. Nós teremos aqui mais um candidato a senador sendo entrevistado. Muito obrigado mais uma vez ao candidato. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Um forte abraço e até amanhã.